E aí, pessoal da área médica que está de olho em concurso público? Então, essa análise aqui é para quem está nessa jornada. Hoje a gente vai mergulhar no edital da EBSER de 2026, que é, sem dúvida, um dos maiores do país. Sabe aquele documento enorme, super complexo? A ideia aqui é justamente essa, transformar ele num guia bem mais fácil de entender, bem mais prático. Bora lá, então? Bom, para começar do começo, né, afinal, o que é a EBSER? A sigla significa Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E, na prática, é ela quem administra todos os hospitais universitários federais do Brasil. Ou seja, a gente está falando de uma oportunidade de carreira com alcance nacional gigantesco, bem no centro do que há de mais importante no sistema de saúde e de ensino do nosso país. Certo, mas e o tamanho dessa oportunidade toda? O edital fala em 152 vagas imediatas para médicos. Mas olha só, um ponto super importante aqui. Esse número pode aumentar, e muito. Por quê? Porque o concurso também cria um cadastro de reserva. Isso quer dizer que mais gente pode ser chamada nos próximos anos, conforme a necessidade for surgindo. É uma porta que fica aberta. E para deixar tudo bem organizadinho, a gente dividiu essa análise em 6 partes. Primeiro, a gente entende a dimensão dessa oportunidade. Depois, vamos ver onde é que estão essas vagas. Na sequência, a gente olha para as etapas do concurso, o passo a passo da seleção. Aí, a gente entra fundo no sistema de cotas, entende como é feita a verificação e, por fim, claro, aquele resumão com os pontos-chave que não dá para esquecer. Então vamos lá. Começando pelo básico, pelas regras do jogo, né? É super importante entender a base de tudo isso, como o concurso funciona legalmente e o porquê de ele ser tão grande. Olha, aqui tem 2 pontos que são cruciais. Primeiro de tudo, a banca organizadora é a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Quem estuda para concursos já sabe, as provas deles são conhecidas por serem muito bem feitas, bem sérias. O segundo ponto é o regime de contratação, é CLT. Isso significa carteira assinada, com todos os direitos e deveres de um emprego formal, bem parecido com o que a gente vê na iniciativa privada. Certo, muito bom. Mas e as vagas? Para onde são? Agora a gente vai dar uma olhada no mapa do Brasil para entender como essas oportunidades todas estão distribuídas. Então, o país todo foi dividido em 6 macro-regiões. Isso é bem legal, porque mostra o tamanho da coisa, né? A capilaridade do concurso. A gente está falando de vagas que vão lá da região amazônica, na chamada MR1, até o sul do país, na MR6. A escolha da macro-região na hora da inscrição é um momento bem estratégico. Tem que pensar bem, pesar a concorrência em cada lugar e, claro, a vontade de talvez se mudar. Funciona assim. Na hora de se inscrever, o candidato escolhe um hospital específico. Só que a classificação final vale para 2 coisas, para esse hospital escolhido e para a macro-região inteira. Na prática, isso cria uma chance dupla de ser chamado. Pode ser tanto no hospital de primeira escolha, quanto em qualquer outro da mesma região, dependendo da necessidade que a rede tiver. Bem interessante, né? Ok, já entendemos aonde estão as vagas. Agora vamos ver como é a seleção. Como é que se chega lá? Basicamente, o caminho até a aprovação tem 2 grandes degraus para subir. Primeiro, vem a prova objetiva. Essa é a grande filtro do concurso, sabe? Ela é eliminatória e classificatória, ou seja, quem não fizer o mínimo de pontos já está fora do jogo. Para quem passa, a nota define a posição na lista. Depois, tem a avaliação de títulos. Essa aqui é só classificatória. Ela não elimina ninguém, mas serve para somar uns pontos a mais e, com isso, dar uma subida na classificação final. Agora a gente chega num ponto que é super importante em qualquer concurso público no Brasil. As vagas reservadas. Vamos entender direitinho como funciona o sistema de cotas que está previsto nesse edital da EBSER? Dá para ver bem nesse gráfico como as vagas são divididas. 60% vão para ampla concorrência. Os outros 40% são distribuídos assim, ó. 25% para pessoas pretas e pardas, 10% para pessoas com deficiência, 3% para pessoas indígenas e 2% para pessoas quilombolas. Vamos olhar para a maior cota, que é a de pessoas pretas e pardas, a chamada PPP. O edital é bem claro aqui. São necessários 2 critérios. O primeiro é a autodeclaração, ou seja, a pessoa se identificar como preta ou parda, seguindo as categorias do IBGE. O segundo critério é ter traços fenotípicos. E o que é isso? São as características físicas que fazem com que a pessoa seja vista pela sociedade como preta ou parda. Agora, no caso das pessoas com deficiência, as PCDs, o critério é totalmente baseado na lei. A condição da pessoa precisa se encaixar certinho nas definições que estão em várias leis e decretos federais. Isso cobre diversos tipos de deficiência, como física, auditiva, visual, mental e também transtorno do espectro autista, entre outras. E quando a gente fala de pessoas indígenas e pessoas quilombolas, o ponto central é o pertencimento à comunidade.
Para concorrer como indígena, não basta se identificar, é preciso também ser reconhecido pela comunidade. A mesma lógica vale para ser quilombola. É preciso pertencer a um grupo que tem uma história própria, e isso se baseia tanto na autoatribuição quanto na ancestralidade. Mas, atenção, não é só chegar e se autodeclarar. O edital é bem sério quanto a isso e tem um processo rigoroso para confirmar se o candidato realmente tem direito àquela vaga reservada. Então, vamos ver como é que isso funciona na vida real. A pergunta é: como a EBSER faz essa verificação? Bom, cada tipo de cota tem um caminho diferente, um procedimento bem específico e detalhado, tudo para garantir que o processo seja justo. Para pessoas com deficiência, o processo é bem técnico, focado em documentos. O principal deles é o laudo médico. E não pode ser qualquer laudo, ele tem que ser super detalhado e incluir o código CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Uma equipe com vários profissionais diferentes vai analisar tudo isso e, se ainda tiver alguma dúvida, eles podem chamar o candidato para uma avaliação extra. Agora, para pessoas pretas e pardas, a coisa muda completamente. A verificação aqui não é por documento, é presencial. O candidato fica de frente com uma comissão de 5 pessoas. E o que essa comissão avalia? O fenótipo, ou seja, as características físicas. Não adianta levar a certidão de nascimento de avós, por exemplo. O que conta é a aparência. E para garantir a transparência de tudo, o procedimento inteiro é filmado. No caso dos candidatos indígenas e quilombolas, a verificação volta a ser por meio de documentos. Lembra que o ponto central era o pertencimento? Então, é preciso apresentar declarações de líderes da comunidade ou de organizações reconhecidas que confirmem esse vínculo. E para os quilombolas tem um documento a mais, um certificado que é emitido pela Fundação Cultural Palmares. Ufa, bastante informação, né? Mas chegamos na reta final. Depois de passar por todos esses detalhes, vamos juntar tudo e ver o que é essencial, aquilo que precisa ficar na cabeça sobre esse concurso. Então, resumindo a ópera, primeiro, estamos falando de uma oportunidade nacional gigantesca. Segundo, a seleção tem 2 etapas, mas é a prova objetiva que realmente define o jogo. Terceiro, quase metade das vagas é para cotas, um número bem expressivo. E quarto, e talvez o mais importante, cada cota tem um processo de verificação super específico e rigoroso. Não dá para vacilar com isso. E para fechar com chave de ouro, fica uma pergunta. Depois de destrinchar tudo isso, qual é o documento mais importante que todo candidato precisa dominar do início ao fim? A resposta é óbvia, mas fundamental: o próprio edital. Ler, reler, entender cada vírgula, cada anexo. Isso não é só o primeiro passo, é o passo mais crucial de todos no caminho para a aprovação.